Olá, estudantes da terceira série do Paraná. Neste vídeo vamos falar sobre interpretação de textos, né? E a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é o potencial da leitura, né? O que a leitura nos permite? Bom, ler e interpretar textos de diferentes gêneros e conhecer e reconhecer a dialogia e a metalinguagem. Essas duas propriedades das línguas naturais muito importantes, né? Observar a língua em seu uso cotidiano, as variações linguísticas, as expressões idiomáticas, as figuras de linguagem, esses recursos expressivos da língua tão produtiva, né? Conhecer a cultura, a literatura, a música, o teatro, a dança, as artes visuais e assim por diante, né? Tudo isso a leitura nos permite e ainda compreender a cultura digital, as influências da tecnologia na sociedade e na cultura urbana e também, hoje em dia, rural, agrária, né? Observem a nossa iconografia, né? O que nós tentamos fazer quando interpretamos um texto é este experimento de esclarecimento, este trabalho de esclarecer, né? O texto ele exige não apenas uma decodificação de um sistema, de um código, mas ele exige um trabalho de interpretação, o que a gente chama de trabalho exegético ou trabalho hermenêutico. Pois bem, os gêneros do discurso também são um conceito bastante importante para a gente aqui. A cada vez que realizo a leitura de um texto, devo reconhecer o gênero do discurso que está sendo utilizado. Eu reconheço em função daquilo que desejo comunicar, em função do efeito que desejo produzir em seu interlocutor, em função do efeito que desejo produzir no meio em que se inscreve este discurso também, né? Observem à direita, nós temos uma imagem de um gênero muito específico, né? Uma espécie, por assim dizer, de vernacular, né? O dicionário, por assim dizer. Pois bem, é importante lembrar, atentem à nossa iconografia, né? Ela traz uma exclamação, isso é importante, né? Que os gêneros textuais não são totalmente fechados e estáveis. Por isso, eu posso ter vários elementos flexibilizados na hora de definir um certo gênero textual, o gênero do discurso, né? E isso é fato, uma vez que são entidades socialmente construídas, né? Elas têm essa relativa estabilidade, né? Alguns elementos são mais fixos, né? Alguns campos são mais fixos e rígidos, outros não, outros se transformam com o passar do tempo e dependendo do lugar. Bom, para interpretar, a gente precisa em primeiro lugar reconhecer o primeiro esforço que foi feito no Ocidente. Foi feito pelo Aristóteles, no livro chamado Órgão, né? Um dos primeiros livros do Órgão, que são 6 tomos, nós temos lá a da interpretação. Quando se analisa um texto, devemos sempre perguntar, né? Em que contexto, ou seja, em que situação foi escrito, produzido determinado texto? Quais os efeitos de sentido produzidos pelo texto? Para quem ele foi escrito, isto é, quem serão as pessoas mais interessadas em lê-lo? E, finalmente, quem escreveu? Nós temos aqui um exemplo de uma notícia, eu já reconheço esse gênero do discurso de imediato, né? Apenas observando e lendo a linguagem verbal e não verbal. Trata-se de uma notícia vinculada no portal Olhar Digital, né? O título da notícia é "Vacina contra câncer aponta para tratamento mais eficaz e duradouro", e quem o assina é Renato Mota, um texto recente do ano passado. Nesse vídeo nós falamos sobre os gêneros do discurso, a interpretação do texto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.